E neste fim de semana, o Grupo Diário de Comunicação recebeu a visita do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e eu tive a honra de conversar com ele aqui nos estúdios do Grupo Diário de Comunicação. Primeiramente, governador, seja bem-vindo. Cátia, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você. Aproveitou o fim de semana, eu vou quebrar aqui o protocolo, tá, gente? Comeu tambaqui? Comi o tambaqui. Aliás, acabei de comer o tambaqui aqui no Banzeiro, um restaurante maravilhoso, que, aliás, tem uma filial em São Paulo. Seja sempre bem-vindo a esse estado. Obrigado, Cátia. Viu? Muito obrigado. Eu me sinto muito bem aqui em Manaus. Quero começar logo essa entrevista perguntando ao senhor como o senhor pretende, quais suas propostas para convencer os tucanos que o senhor é a melhor opção para concorrer às eleições à presidência da República de 2022. Cátia, disputando as prévias do PSDB, debatendo, dialogando, conversando, como estou fazendo aqui. Na verdade, eu vim a Manaus para homenagear Arthur Virgílio, não vim aqui para fazer campanha. Fiz em Belém do Pará, no Pará, mas ao vir aqui vim para homenageá-lo. Uma figura emblemática do meu partido, do PSDB, foi um dos maiores tribunos que eu já vi no Senado Federal, foi um grande prefeito aqui da cidade de Manaus, uma pessoa erudita, preparada, diplomata, um defensor da democracia, uma pessoa pela qual eu tenho enorme estima e muita admiração. Mas tenho feito várias visitas, todos os finais de semana. Viajo às sextas-feiras, ao final da tarde, sábados e domingos, visitando o Brasil. Vantagem das prévias, Cátia, porque permite, estimula que você, ao visitar o Brasil, você conheça mais os problemas do Brasil. E como governador do estado de São Paulo, nós temos feito um governo inovador, transformador em São Paulo. São Paulo é um pouco o espelho do Brasil, é a maior colônia de amazonenses, de paraenses, de pernambucanos, baianos, de brasileiros de todas as partes, vivem em São Paulo. É sempre a segunda maior comunidade, é lá. Mas nada substitui a visita local, o conhecimento, o diálogo e o entendimento. Então, as prévias do PSDB acontecem no dia 21 de novembro. Nós temos 4 bons candidatos disputando. Arthur Virgílio, eu, Eduardo Leite e Tasso Gereissati. Vantagem de um partido que tem quadros e que não tem dono. O PSDB é um partido sem dono, é um partido com quadros e tem 1.400.000 filiados, que todos são eleitores e que poderão votar nas eleições das prévias do PSDB no dia 21 de novembro. E aí eu digo a você, para concluir, Cátia, é o rumo certo, é o rumo que faz o Brasil seguir em frente, nem a esquerda nem a direita, nada dos extremos, nem Lula, nem Bolsonaro. Nós temos claramente um projeto pelo Brasil, e o projeto pelo Brasil é o projeto pela boa gestão, não é o projeto da eleição, não é o projeto dos equívocos e dos assaltos ao dinheiro público que foram feitos pelo PT. Eu não compactuo com isso. Então essa é a proposta do PSDB. E nisso, os 4 candidatos das prévias estão unidos. Democracia, paz, educação, saúde, emprego e governabilidade para o Brasil. Olha, inclusive o senhor falou dos 4 fortes nomes, né? A gente tem aí nas prévias do PSDB, e um deles é daqui, ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Inclusive, o senhor veio a convite dele aqui, a capital do Amazonas, está acompanhado dele também aqui nos estúdios do Grupo Diário de Comunicação. E vocês já tiveram uma conversa? Pretende também, de repente, convencê-lo que o senhor é a melhor opção? Não se trata disso. Nós não precisamos nos convencer mutuamente. Nós já estamos convencidos mutuamente que o PSDB representa a melhor opção para o Brasil, a melhor opção para as eleições de 2022. E aquele que for eleito nas prévias vai representar isso e terá o apoio dos outros 3. Nós aqui não disputamos, nós evoluímos, caminhamos, andamos para frente. Governador, o senhor apoiaria o senador Arthur Neto também para a presidência aí da República, para concorrer às eleições do ano que vem? Nós estamos juntos, portanto, não há desassociação, não há separação, não há distanciamento. Nós estamos caminhando juntos, absolutamente juntos. Aliás, Arthur, Tasso, Eduardo e eu caminhamos juntos na mesma direção. O único partido do Brasil a fazer prévias é o PSDB. Isso é democracia. Nós estamos na mesma direção, a direção para salvar o Brasil e para nós todos, inclusive, Cátia, você. Nós perdemos o orgulho de sermos brasileiros. O Brasil foi arrasado, primeiro nos governos do PT e agora no governo bolsonarista, que enganou milhões de brasileiros, dizendo que ia fazer um governo liberal, que ia dar continuidade ao programa do Lava Jato,
que ia fazer um governo transformador, que ia respeitar o meio ambiente, que ia fazer propostas de educação inovadoras, que ia desestatizar o país. E o que aconteceu? Nada. O Brasil regrediu em tudo, em educação, em saúde, em proteção ambiental, em desenvolvimento econômico, se tornou um país isolado do mundo. O Brasil brigou com a Argentina, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Alemanha, com a França, com a Dinamarca, com a Suécia, com a Noruega, todos os países nórdicos. O Brasil se tornou um país isolado e, para piorar, brigou com a China. O maior parceiro comercial e econômico do Brasil brigou com a China. O presidente Bolsonaro vilipendia, acusa e vocifera contra os chineses, que são os nossos maiores parceiros comerciais. Nós vamos reinserir o Brasil nesse contexto internacional e o Arthur Virgílio vai nos ajudar. Ele foi diplomata, tem curso de diplomacia pelo Itamaraty, entende que as relações internacionais têm que ser colocadas na sua institucionalidade. Como pode um país viver isolado, sem o capital estrangeiro, para gerar emprego, gerar prosperidade, implantar novas fábricas, ampliar a Zona Franca de Manaus, criar uma estrutura que permita mais turismo internacional na região amazônica, ingresso de dólares numa indústria limpa e despoluída como é o turismo, só na cabeça de pessoas que são irracionais e não têm comprometimento com a gestão. O PSDB tem compromisso com a gestão honesta, transparente e transformadora. Então, o senhor se arrepende de ter associado o seu nome ao Bolsonaro em 2018? Kátia, eu fui enganado. Provavelmente você também. E milhões de outras pessoas fomos enganados. Eu não votaria no PT. Eu venci o PT. Como vou, se eleito pelo PSDB com essa finalidade de disputar a presidência da República, vou atuar novamente contra o PT. Eu não quero o meu país novamente num mar de corrupção, como foi nos governos de Lula e de Dilma Rousseff. Dilma foi empichada, inclusive, porque desrespeitou, cometeu crime de responsabilidade, como, aliás, Bolsonaro já cumpriu essa mesma trajetória de crime de responsabilidade. Resta saber se a Câmara Federal, na figura de Arthur Lira, terá a responsabilidade e a isenção de colocar em votação o impeachment do presidente da República. Mas eu não quero nem mais corrupção no Brasil e nem mais incompetência. E se não bastasse a incompetência de Jair Bolsonaro, ele ainda traz essa inovação da corrupção, da rachadinha. Eu não sabia sequer o que era rachadinha, agora eu já sei. Rachadinha é quando você tira dinheiro público, convida alguém para receber em seu nome, a pessoa não trabalha, recebe o dinheiro, fica com 20%, dá 80% para você. Jair Bolsonaro fez isso, ensinou ao seu filho Eduardo, ensinou ao seu filho Flávio, ao seu filho Carlos, e a família Bolsonaro virou uma pequena quadrilha de rachadinhas. Então, enquanto Lula roubou dinheiro público da Petrobras, Eletrobras e de estatais, a família Bolsonaro criou a figura da rachadinha. Comecei trabalhando como office boy. Trabalhava de dia, estudava à noite, numa escola pública, não tinha dinheiro para pagar escola privada. Andava de ônibus, 3 ônibus para chegar ao trabalho, mais 2 ônibus para chegar até a escola e 3 ônibus para retornar até a minha casa. Pegava 8 ônibus todos os dias. Saía de casa às 7 da manhã, voltava para minha casa depois da meia-noite. Eu suei para chegar onde cheguei, mas eu quero ajudar o meu país e eu estou aqui para isso. Eu queria que o senhor falasse agora sobre a sua impressão da importância da Zona Franca de Manaus para a economia do país. Eu defendo a Zona Franca de Manaus, tanto para a economia do Amazonas, como a economia brasileira. Ela é fundamental, ela é essencial. E se há erros, vamos corrigi-los. Não se corrige um erro eliminando simplesmente a atividade. Isso é uma visão radical, simplista e equivocada, a meu ver. A Zona Franca de Manaus gera milhares de empregos, gera riqueza, gera benefícios, pode gerar mais. Eu defendo que a Zona Franca de Manaus, todas as empresas que ali estiverem, brasileiras ou multinacionais, possam fazer um grande fundo, um fundo para pesquisa, para ciência, para proteção ambiental, e que este fundo seja robusto, administrado por um conselho isento e soberano, sem nenhuma participação de governo, apenas de entidades da sociedade civil, para, através da pesquisa e da ciência, ajudar os ribeirinhos, ajudar a população indígena, ajudar a preservar a floresta de pé e continuar a Zona Franca de Manaus prosperando e se aprimorando, e gerando impostos, gerando vantagens, não apenas para o estado do Amazonas, mas para o Brasil. Repito, se há algum equívoco e algum erro, corrigi-los no diálogo, no entendimento, não no ato de força de vamos acabar com a Zona Franca de Manaus. Ao contrário, preservá-la, aperfeiçoá-la e fazer com que ela possa ter um novo papel inovador na formação daqueles que
como ribeirinhos, como indígenas, ou mesmo população urbana, possam ter a educação do clima, a educação ambiental e investimentos na ciência e na pesquisa. Isso vai ajudar o Amazonas, vai ajudar o Brasil. O senhor acredita que, inclusive, medidas novas, políticas públicas para o meio ambiente, para a Amazônia principalmente, já que está aí é notícia no mundo inteiro, as queimadas, o aumento do desmatamento, o senhor acha que precisa-se urgente de novas medidas? Precisa. O governo federal abandonou a região amazônica, não só abandonou, como permitiu o desmatamento, as invasões, a exploração irregular de minérios, a invasão de território indígena, o emparedamento da população ribeirinha. Uma vergonha o que fez o governo Bolsonaro. Aliás, uma vergonha em tudo. Não há nenhuma área onde tenha tido um desempenho razoável que fosse. Na área ambiental, o Brasil se tornou um pária do mundo, é condenado mundialmente. Kátia, eu vou agora, no próximo mês de novembro, à Cúpula do Clima, em Glasgow, na Escócia. O ministro do Meio Ambiente do Brasil não foi convidado. O Brasil é mal visto para a comunidade internacional, não é a comunidade ambientalista ou ativista, é mal visto pela comunidade internacional. Fundos de investimento, os governos internacionais querem distância do Brasil, porque um governo que desrespeita o meio ambiente, que não assina o acordo do carbono zero em 2050, que colocou de lado, de escanteio, o Acordo de Paris e novamente colocou de escanteio na COP de Madrid, nem sequer foi convidado para a COP, que é a Cúpula do Clima, que acontece agora em novembro na Escócia. Portanto, sim, vamos ter políticas públicas que envolvam toda a região amazônica e todo o país, do ponto de vista do carbono zero, da proteção das suas matas, seja a Mata Atlântica, seja a Mata Amazônica, a Floresta Amazônica, a educação ambiental, conforme mencionei a você, o PSA, o Pagamento sobre Serviços Ambientais. Eu sou um ferrenho defensor disso. Pessoas que mantêm a floresta em pé têm que receber um pagamento por isso. Se ela está mantendo, seja um ribeirinho, caboclo, indígena, uma empresa, uma instituição, uma associação, um instituto, uma fundação, merece ter a remuneração paga pelo governo federal, porque está garantindo a melhor qualidade do ar, que a biodiversidade seja mantida, que o Brasil possa se tornar novamente um exemplo em biodiversidade e proteção ambiental, não um péssimo exemplo como é hoje. Tudo é possível fazer, Kátia, desde que você tenha gestão, idoneidade e compromisso. Governador, o senhor acompanhou que o Amazonas passou no início desse ano? O senhor já, como pré-candidato à presidência da República, como é que o senhor avalia? O senhor acredita que, depois de tudo que nós passamos, aí pela falta de respiradores, enfim, o senhor, inclusive, ofereceu ajuda para cá, para o Estado, como é que o senhor assistiu tudo isso de longe e como que o senhor pretende, né, caso o senhor seja o nome escolhido pelo partido, a essa atenção voltada para o Amazonas? Kátia, com tristeza e solidariedade, nós mandamos para cá mais de 40 respiradores gratuitamente, que estão aqui e não pedimos de volta. Os respiradores foram doados, estão na rede pública, no Sistema Único de Saúde aqui de Manaus. Foi um gesto, um pequeno gesto, mas foi um gesto solidário. Ampliamos a cota de vacinas, assinamos e apoiamos para que mais vacinas da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan e pela Sinovac, pudessem ser destinados aqui também, não apenas para Manaus, mas para todo o estado do Amazonas. Colocamos à disposição também leitos hospitalares em São Paulo. Não foi preciso utilizar, porque estados mais próximos também tiveram a generosidade de oferecer leitos para aqueles que não conseguiam mais unidade de terapia intensiva aqui em Manaus, mas nós disponibilizamos leitos se houvesse essa necessidade, como fizemos inclusive para o Mato Grosso do Sul, e nós colocamos 40 leitos à disposição do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que os utilizou inclusive para salvar vidas dos habitantes da população do Mato Grosso do Sul infectada com a Covid-19. Eu não sou capaz de fazer uma análise profunda sobre o que ocorreu aqui. Eu sou capaz, sim, de reconhecer que tivemos um problema grave aqui e que nós precisamos evitar que isso volte a acontecer. Não é razoável que falte oxigênio numa cidade como Manaus. Só descobriu que faltava oxigênio
quando começaram a morrer pessoas em portas de hospitais e pronto-socorros, ou sendo transportados e sem poder ingressar numa unidade de terapia intensiva, porque não havia oxigênio. Considero isso um absurdo criminoso, inclusive, que o ministro da Saúde não tenha tido a cautela e a capacidade de realizar um entendimento com o secretário de Saúde do Estado do Amazonas, com o seu governador, com instituições do setor público e privado que fazem um atendimento, seja do SUS, seja de hospitais privados, para prover a necessidade de respiradores, de monitores, dos insumos, porque para você levar uma pessoa na terapia intensiva, você precisa não só de profissionais de saúde, como insumos também para isso. E, obviamente, você precisa de respiradores. E a própria vacina. O que mandaram para cá? Cloroquina. Inacreditável. Mandaram milhões de reais em cloroquina para um estado que precisava de vacina. Negaram o oxigênio, só buscando oxigênio, depois que várias pessoas já tinham sido mortas aqui. Aí mobilizaram FAB, Exército, para isso. Tarde demais. As pessoas já estavam mortas. Eu espero que isso nunca mais aconteça no Brasil e posso lhe assegurar, se eu tiver o privilégio de avançar nas prévias do PSDB e me tornar presidente da República, isso não vai acontecer. Governador, quero agradecer a gentileza de ter vindo visitar o Grupo Diário de Comunicação e aproveitou para falar conosco, para essa sua passagem rápida no fim de semana aqui em Manaus. Muitíssimo obrigada a toda a sua equipe, a comitiva. Prefeito Arthur Neto, também acompanhado da primeira-dama, muitíssimo obrigada a todos vocês. A gente está honrado pela sua visita aqui. Cátia, eu que agradeço. Muito obrigado a você pela oportunidade. Aos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, ou assistindo pela televisão, ou acompanhando pela internet, muito obrigado. Eu gosto muito do Amazonas. Já vim aqui diversas vezes, inclusive quando eu estava no setor privado. Promovi aqui em Manaus 2 fóruns mundiais de meio ambiente. A meu convite, Bill Clinton veio aqui, palestrou aqui, conheceu a região amazônica, conheceu Manaus, que ele não conhecia. Convidei David Cameron, que se apaixonou pelo Amazonas, você sabe disso. Depois, inclusive, criou os avatares amazônicos num outro grande filme que ele produziu. Voltou aqui ao Amazonas, tamanho entusiasmo que ele teve. Trouxe também outras personalidades internacionais da Europa, dos Estados Unidos e do Japão para participarem aqui do Fórum Mundial de Meio Ambiente. Inclusive Al Gore, hoje meu amigo no Fórum Econômico Mundial. Nós somos parceiros num grupo de trabalho que, aliás, trata do climate control, do controle de clima. Ele que foi vice-presidente dos Estados Unidos também veio aqui palestrar a meu convite. Então eu tenho razões de sobra para amar a região amazônica, respeitar a região amazônica, os amazônicos e poder dedicar aqui não só o meu amor, mas o meu agradecimento. Portanto, mais uma vez, obrigado a você, obrigado Arthur, Virgília, a você e a Beth por terem me recebido aqui com tanto carinho, com tanto afeto e tantas outras pessoas que também demonstraram essa afeição. Muito obrigado, obrigado Amazonas, volto muito feliz para São Paulo, para minha família, com o tempo que eu pude passar aqui com gente tão amável, tão gentil. Obrigado.